Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. E hoje o assunto ele é direto e reto. Um cristão pode ser um ativista político? Bom, antes da gente se aprofundar nesse assunto, nós precisamos entender a diferença entre ativismo e política. Política é uma palavra grega e ela significa conjunto de objetivos com base no princípio ético. Então, um cristão emitir uma opinião política, ok, isso é normal. Você dar uma opinião que tenha um pouco de política, um viés político, isso é normal. Já o ativismo, ele é uma palavra um pouco diferente de política. Ativismo, ele é a mistura de duas palavras que é ativo com ismo, ou seja, ativismo é a ideologia de reagir, de agir mediante algo ou alguma coisa. Rebelião, ser rebelde a algo ou alguma coisa. Portanto, um cristão, ele pode emitir opiniões políticas? Claro. Política, ela faz parte do dia a dia de uma pessoa. E hoje em dia, nos dias atuais, é quase impossível você não ter uma opinião que tem um pouco de viés político. E é importante lembrar que essa história de esquerda-direita, ela veio muito depois. Então, se o seu objetivo é baseado na ética, na moral, principalmente na ética e na moral bíblica, então não há problema você defender, por mais que as pessoas atualmente rotulem isso como esquerda ou como direita. Agora, um cristão, ele tem que tomar cuidado com a palavra ativismo, porque o ativismo é a pessoa que vive em função daquela opinião política, aquele ideal político, e ele é capaz até de entrar em passeatas, em agressões, em motins, para defender aquilo que ela acha que é verdade, que muitas vezes não levam ninguém a nada. Então, basicamente, um cristão pode ser um ativista político? Não. Um cristão em nenhum momento ele pode ser um ativista político, por mais que ele seja um ser político. É importante mencionar também que quando os fariseus perguntaram para Jesus quando vem o reino de Deus, ele explicou: o reino de Deus está dentro de vós. Isso quer dizer que o cristianismo ele não é uma filosofia, ele não é uma ideologia, ele não é algo que busque apenas a paz mundial, que busque a perfeição social, né? O cristianismo ele é a obra redentora do Deus vivo para com o homem. E esta obra redentora ela é integral. Ela é física, emocional, espiritual, social, moral e ética. Em nenhum momento o cristianismo pode ser considerado somente como uma política ou como uma ideologia. Portanto, um cristão se prender em uma ideologia por acreditar que isso é cristão e aí virar um ativista disso não faz o menor sentido. Os fariseus acreditavam que o reino de Deus não era espiritual. Ou seja, eles não esperavam um Messias divino e redentor como as Escrituras diziam. Os fariseus buscavam um Messias imperialista, político, um Messias que reestabeleceria o trono de Davi e destruiria todas as nações. E não é nada disso que Jesus veio fazer. E é importante lembrar também que os fariseus, quando você vai estudar a teologia a fundo, você percebe que eles eram muito mais do que uma escola teológica. Eles eram um partido nacionalista de Israel. Em alguns momentos, alguns fariseus até defendiam os zelotes, que era um outro partido nacionalista de Israel, onde eles defendiam a morte, o atacar de líderes romanos para a independência do Estado de Israel. Ou seja, se Jesus desaprovou a atitude e a opinião teológica e moral dos fariseus, então você trazer isso hoje para o cristianismo é uma coisa um tanto quanto sem sentido. Você não pode ser um ativista político.
Outro fator também é que quando Jesus ele cumpriu a promessa de restauração e purificação do Templo de Jerusalém, quando ele foi ensinar no Templo de Jerusalém, ele disse: como vós pensais que o Filho do Homem, o Messias, é filho de Davi, se Davi diz que ele é seu Senhor? Isso também vai de encontro contra a opinião dos fariseus, porque os fariseus criam que, na realidade, o Messias era somente um homem e que ele reestabeleceria o trono de Davi de uma forma imperial, uma forma ditatorial contra os invasores de Israel. Só que, apesar do Messias vir na descendência de Davi, o Messias não é simplesmente e puramente um homem. Outra coisa importante de nós lembrarmos é que a mistura da igreja com a política sempre levou a igreja a estados muito deploráveis. Um exemplo disso é a parceria que houve entre a Igreja Romana e o imperador Constantino. Essa parceria resultou em grandes heresias, grandes perseguições ao verdadeiro cristianismo, massacres, mortes e muitas outras coisas. E também culminou na invenção da instituição católica, que, apesar de nós termos muito respeito pelos nossos irmãos católicos, nós sabemos que não é a igreja mais correta nos seus métodos. Um outro exemplo de mistura de política que não deu certo foi o que aconteceu na igreja da Etiópia. Para quem não sabe, depois de Israel, o segundo país considerado cristão na teologia é a Etiópia. E a Etiópia se misturou tanto com política, mas tanto com política, que hoje existe um sincretismo da igreja etíope com o rastafarianismo. Hoje, muitos da igreja etíope consideram Haile Selassie como o próprio Messias, a reencarnação do Messias. Então você nota que aquilo que a igreja fez concernente à política e a mistura das suas ideologias com o ativismo político se tornou algo deplorável, se tornou algo que nós tivemos que ver situações lamentáveis durante a história, graças a bispos e outros clérigos que se misturaram com o ativismo político. Portanto, você não pode ser um ativista LGBT, um ativista liberal ou um ativista do conservadorismo, porque o cristão ele transcende a figura de um ativista. É lógico, você pode emitir opiniões sobre política, como foi falado no começo, mas isso não pode ser o centro da sua vida, nem o motivo e razão do seu viver. Um outro exemplo, igrejas podem emitir sua opinião sobre em qual candidato votar? Sim, desde que isso não oprima a opinião de pessoas que queiram votar de forma contrária. Por exemplo, se você congrega numa igreja que mandou você votar em X político nas eleições passadas e que, caso contrário, você poderia ser expulso do ministério, isso já não é algo muito bom. Isso já não é algo que tange na política, isso já é algo que tange no ativismo. Então é algo totalmente errado. Agora, uma igreja dizer aos seus fiéis, olha, nós estamos optando, nós, a liderança, por adotar um voto em tal político, isso é normal. Você pode discordar, você pode concordar, mas isso não é algo anormal para a igreja. É sempre importante a gente buscar também aquilo que é bom dentro da política. A política em si não é algo ruim. Agora, nós podemos, com as nossas loucuras, com a nossa parte carnal, tornar isso ruim. Então é muito importante, galera. Um cristão não pode se envolver em ativismo. E sempre lembrando o que já foi mencionado aqui, o cristianismo transcende a ideologia, transcende a filantropia. Não faz sentido um cristão achar que o cristianismo é uma forma de ativismo, porque o cristianismo não tem absolutamente nada a ver com isso. O cristianismo é a obra de Deus, santa e perfeita para a redenção do homem. É uma coisa integral e que ela
vai além somente do social, ela vai no espiritual, no moral, no físico, no sentimental, no mental, no ético, em tudo. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha sido edificante para vocês, tenham feito vocês entenderem um pouquinho da diferença entre ativismo e política, né? Que são coisas que, quando você entende o significado, já dá uma visão bem clara para você do que seria lícito ou não seria lícito fazer. E é isso, galera. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe. E é isso, pessoal. Até mais.